Olá e bem-vindo à parte 2 do nosso tutorial de tipografia em 3D. Eu sou o Dom, vamos continuar então, só que antes da gente abrir o 3D Max, a gente vai fazer o nosso fundo infinito com iluminação. E para isso, aqui eu tô com o 3D Max fechado, vamos abrir o nosso explorador de arquivos. E eu quero fazer uma edição, principalmente você que usa o 3D Max 2009, 2010 ou versões um pouquinho mais antigas, a gente vai precisar fazer algumas coisas em um editor para a gente poder colocar a iluminação certa. Então aqui eu estou abrindo a parte do arquivo de programas, a pastinha da Autodesk, 3D Max 2010, aqui no Mental Ray, Shaders Standard, a pastinha aqui Include, e lá embaixo tem uma pastinha chamada BaseMax.mi. Aqui eu vou abrir ela com o bloco de notas, e agora eu quero procurar um arquivinho chamado Blackbody. Lá achamos aqui GUI-MIB_Blackbody. O que isso daqui vai fazer? Isso aqui vai dar um controle de iluminação baseado em temperatura de Kelvin. Isso daí eu vou explicar um pouquinho mais pra frente quando a gente for começar a montar. O que eu vou fazer? Tá vendo que aqui tá escrito Hidden? Então isso eu vou deletar e eu vou salvar o arquivo. Vou colocar aqui como todos os arquivos, basemax.mi, e vou colocar aqui um underline 1, não tem permissão, mas vamos lá, eu vou jogar aqui na área de trabalho, e eu vou salvar ele como basemax.mi. Agora eu vou pegar aqui na área de trabalho, tem aqui o nosso arquivo e eu vou colar ele aqui. Beleza, continuo. Por quê? Agora eu vou mudar esse arquivo, vamos deixar ele de backup, old, basemax, continua. E o nosso basemax underline 1, eu deixo ele salvo como o basemax.mi. Tá certo? O que isso daqui vai me ajudar? Com isso agora o meu 3D Max vai aparecer esse arquivinho, esse modificador, esse material de iluminação. Quando eu for abrir aqui, você pode olhar na parte de rendering, ali no menuzinho de rendering, Material and Map Browser, você vai achar aqui embaixo o nosso Blackbody aqui. Isso aqui eu já vou até arrastar para a pastinha de materiais. Você pode clicar e arrastar, que aí ele vai ficar editável aqui. Isso aqui a gente vai deixar ele guardado porque a gente vai começar a fazer o nosso fundo infinito agora. Beleza? Vamos minimizar aqui. Vamos começar a fazer o fundo infinito com um plano padrão, 4x4, do tamanho que você quiser. Eu vou converter ele em Editable Poly. Para quê? Porque agora eu consigo pegar os vértices dele e editar. Opa. Aqui. Beleza. E puxar esse daqui um pouquinho mais para cá. Esses dois aqui eu posso aumentar um pouquinho para ficar um fundo infinito grande. Olha lá. Legal. Ah, tá quadrado, Dom. Como é que eu faço? Vamos aqui no menu de modificador. Eu vou aplicar um Turbo Smooth. Olha lá, dá uma olhadinha. Ele já está mais suave. Eu vou colocar duas interações. Olha lá. Beleza. Já está feito o nosso fundo infinito.
Vamos aplicar um material branco. Aqui eu apertei a tecla N, tá? Para quem não sabe, N, você abre a lista de materiais. Eu vou pegar aqui um material difuso, eu vou jogar o branco aqui. Se eu for mandar renderizar com Shift Q, tá ali, sem iluminação nenhuma. E agora a gente vai começar a iluminar. Com o que? Eu já vi vários tutoriais, alguns usando luzes fotométricas, outros usando algumas luzes do V-Ray. Eu gosto muito do Sky Portal do Mental Ray. A propósito, vamos mudar o nosso renderizador. Se você está com o 3D Max e ele não tá, o Mental Ray não está habilitado como seu renderizador padrão, vamos abrir aqui o Render Setup e vamos na parte daqui do comum e definir renderizador. Você clica nessas reticências aqui e aí você pode colocar, no caso, se tiver como o Scanline, você escolhe o Mental Ray Renderer e aí ele vai abrir uma série de materiais e outras coisas a mais para você poder trabalhar. Tá legal? Vamos então começar aqui. Aqui eu vou abrir um Mental Ray Sky Portal. Eu vou colocar. Na hora que eu coloco aqui, você vê que ficou preto o nosso fundo infinito. Mas na hora que eu mando renderizar, olha lá, não tem nada. Por quê? Porque esse material, essa luz, ela é definida para certas iluminações de só quando você tem uma outra luz que vai ajudar, tipo uma skylight ou uma daylight, né, que ele vai servir como uma luz auxiliar, ele não é uma luz principal. E é por isso que a gente vai colocar aqui o nosso custom, aqui no Color Source, o custom a gente vai jogar aqui o nosso Black Body. O que eu vou colocar? Temperatura 9500 Kelvin e a intensidade vamos colocar aqui 7. O nome desse mapa eu vou colocar ele como luz esquerda, certo? Isso tudo que eu estou fazendo é se você tem uma versão mais antiga. Se caso você tenha uma versão nova, a partir do 2012, você tem já um shader, ele não está oculto, ele se chama Kelvin Temperature. Então ele já está como um padrão e você consegue colocar ele sem precisar fazer tudo aquilo que eu já tinha feito. Mas ele vai funcionar do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui no 2010. Outra coisa, se eu mandar renderizar, ele vai continuar, olha ali. Agora, a cor azulada, ele está dizendo por causa da temperatura em Kelvin. O que eu vou fazer? Olha só, se caso o seu esteja escuro e você não esteja entendendo o que está acontecendo, se estiver renderizando aqui, olha só, o que eu mudei? Eu mudei aqui o controle de exposição, eu estou colocando o Photographic Exposure Control. Isso vai fazer toda a exposição fotográfica, todo o controle de exposição baseado em fotografia. Então você pode ter abertura de velocidade de obturador, abertura, ISO, tudo isso você consegue ter. E o principal aqui no caso é a escala física. Você clica, em vez de Physical Units, você clica em Unitless, que quando você manda renderizar, ele aparece aqui. E é assim que a gente vai deixar. Eu vou puxar isso daqui um pouquinho para cá e vamos colocar... Eu vou mudar aqui a intensidade, eu vou colocar um 5 e eu vou duplicar essa luz. Vamos girar isso aqui. Vamos deixar ele no ângulo certo. Aí
aqui agora tá certo. Eu vou duplicar segurando o Shift. Eu clico e arrasto. Cópia. Agora eu vou girar ele 180 para virar para onde que eu quero essa luz. E agora eu vou fazer outra coisa. Aqui a gente tem a luz da esquerda. Se eu clicar e arrastar para outro material, ele duplica. Agora isso aqui eu vou escrever como luz direita. Legal? E a mesma coisa, eu vou arrastar ele ali naquele menuzinho que está do BlackBerry. E eu coloco como instância sempre, por quê? Porque o que eu mexer aqui, ele mexe lá. Então aqui, intensidade, esse eu vou colocar uma intensidade 7. Ah, mas tá escuro na viewport, não tem problema. Ele tem que estar aparecendo no render. No renderizador que ele tem que estar aparecendo certo. E agora eu vou colocar uma outra luz. Vou girar, segura o Shift e gira, que aí ele duplica o girado. Vou jogar aqui em cima. Vou aumentar um pouquinho. Opa, esse não. Aqui. Vou aumentar um pouquinho o tamanho da luz. Aqui eu vou colocar, vou arrastar também. E luz topo. Legal? E essa daqui eu posso colocar um 6 de intensidade. E eu jogo aqui. Ok. Mandar renderizar. Ele está estourando muito. O que que eu vou fazer? Eu vou mudar o valor de exposição. Aqui em vez de 9 eu vou deixar 10. Que quando eu mando renderizar, olha lá, já está num tom mais agradável. Mas como é que a gente vai saber o que está acontecendo e o que não está? Vou fazer o seguinte, vou colocar uma teapot, um bulizinho de chá, padrão do 3D Max, e vou mandar renderizar para ver como é que tá. Olha ali. A gente já começa a ter uma coisa mais interessante. Só que, presta atenção. Opa, aqui na perspectiva. O que que acontece? A luz dele tá muito granulado ali, né? Então, vamos pegar as nossas luzes e vamos aumentar o tamanho dos samples, é o que? O tanto de grãos, a qualidade da sombra. Quanto mais samples, melhor a qualidade. Para cada luz, em vez de 16, eu vou colocar aqui 32 para a gente fazer um teste de como que fica. A nossa teapot, deixa eu dar um Turbo Smooth nela, para ela ficar suavizada, bonitinha. E mandando renderizar, olha lá, a gente já tem uma luz um pouquinho menos granulada, mas ainda assim ela tá. Então, o que que a gente vai fazer? Vai aumentar mais as samples da luz. Vamos para 64 aqui. Cliquei no errado, vamos aqui. Isso. Vou puxar isso aqui um pouquinho para baixo. E renderizar. Legal. Aqui, o que mais que a gente vai fazer? Aqui está o material branco do nosso fundo infinito. Eu vou duplicar mais uma vez essa lâmpada, essa luz, e eu vou colocar ela
chamada front. Eu vou girar aqui e vou diminuir um pouquinho o tamanho. E aqui para front, luz front. Aí aqui eu vou colocar uns 4 de intensidade e vou puxar para cá a instância. Legal. Se ele está muito claro, a gente pode diminuir um pouquinho as intensidades. A gente pode colocar aqui, vamos lá, eu coloquei, reduzir em 1 ponto cada uma das luzes, e aí a gente tem uma qualidade melhor. Você vê que ele está meio azulado, porque para cada luz ali eu coloquei aqui esse 9500. O que isso daqui quer dizer? Isso aqui é a temperatura dele, é aquela temperatura Kelvin, que vai dizer qual que é a temperatura, qual que é a cor, a coloração que vai ficar. Por exemplo, se eu pegar a luz da esquerda e colocar aqui 6500, eu vou ter uma luz um pouco mais amarelada e do outro lado uma luz um pouquinho mais azulada. Eu posso também, com 8, aqui eu tinha colocado em 10 a exposição, eu vou colocar em 9,5. Aí ele vai dar um realce. Vocês veem que está dando até uma estourada. Eu vou deixar ele em 9 mesmo, para não ficar muito estourado o brilho. Não é 9. Eu vou deixar em 10 aqui para não ficar muito estourado o brilho da luz. Se você quiser uma coisa mais brilhante, você coloca em 10 ou em 9,5. Aí você vai dando uma reguladinha. Pro material da nossa tipote, eu vou estar usando os materiaizinhos aqui do Arc Design. Eu gosto bastante deles. Então eu vou colocar aqui alguma coisa tipo um copper. O copper ele é cobre, ele é mais dourado, né? Mais alaranjado, mas ele dá um resultado bem legal. Só que o que acontece? Qual que é a diferença, né? Eu quero que essas luzes apareçam no meu reflexo. Eu quero que fique aqueles quadrados brancos, né? Que é bem típico de iluminação de estúdio. Então, o que eu vou fazer? Cada uma dessas luzes aqui, eu quero que ela seja visível no renderizador. Então, cada uma delas eu coloco Visible to Renderer. Na hora que eu mando renderizar, olha lá, as minhas luzes elas já estão aparecendo nos reflexos e ela está aparecendo no meu renderizador. Mas Odon, e esse granulado aqui? Isso aqui é do material. Isso aqui é do material e o que acontece? Cada um dos materiais ele tem o que ele chama de glossy samples. Do mesmo jeito da sombra, isso aqui, se eu colocar 64, ele já vai ficar bem mais suavizado. É claro que ele demora mais para renderizar, mas ele tem uma qualidade melhor. Tá vendo? Você vê que ele demora bem mais para renderizar, porque ele tem que, em vez de calcular 8 exemplos, ele tem que calcular 64. Então ele gasta mais tempo. Mas você tem uma qualidade muito melhor. Você tem uma suavização bem mais legal do que se você for deixar ele ficar todo aquele granulado que é o padrão.
Tá legal? Então, gente, esse é o tutorialzinho básico do fundo infinito e na próxima aula ou no próximo tutorial eu vou tentar mostrar para vocês como que eu texturizo, importo o arquivo do nosso thank you e manda renderizar no tamanho que a gente precisa. Legal? Então, esse tutorial fica por aqui e até o próximo tutorial, gente.